Olá, seja muito bem-vindo a mais um Dromos Talk, esse programa que a gente faz com muito carinho para você que quer conhecer como a gente faz a escola, quais os conceitos que a gente tem de escola, de inteligência, conhecer também a nossa comunidade. Aqui você conhece os nossos professores, pais de alunos e alunos. Mas hoje eu tenho um programa muito especial para mostrar para você. Primeiro, estou sentindo falta do Rafael, que não está na nossa bancada, porque ele não coube aqui na nossa bancada. Então, vocês podem ver que eu estou cercada aqui de mulheres e elas têm todas, junto comigo, uma característica muito importante. Você vai saber ao longo do nosso programa. Claro, todas nós amamos ler. E aqui nós vamos dividir com vocês as nossas leituras. Então, você vai assistir um papo nosso, um papo de mulher, falando sobre livros. É aquilo que a gente mais gosta de fazer. Esse amor pelos livros está sendo muito incentivado aqui na escola a partir de um programa que nós temos aqui, que é um projeto chamado Bom Leitor, que vem da nossa bibliotecária, a professora Eunice, e eu vou então passar para ela explicar para vocês rapidinho como é que funciona aqui na escola o Bom Leitor. Oi, Eunice, seja bem-vinda. Obrigada, professora, por dar essa oportunidade a nós, né? Eu, como bibliotecária, é um prazer muito grande, né, estar nesse momento aqui, falando um pouquinho do início do Bom Leitor. Nós começamos em 2000, na época da pandemia, no segundo semestre, quando nós voltamos, né? E aí foi um sonho realmente de mudar toda a característica da biblioteca, e foi muito importante esse momento onde os alunos voltaram desse período difícil, começaram a pegar livros, né? Eles começaram a vir, e nós estamos aí comemorando 5 anos desse projeto, né? E o ano passado nós batemos uma meta de 2.781 livros lidos, resumidos, com muita alegria. Então, esse projeto tem despertado as crianças, os alunos, os pequenos, os grandes e os pais também. E eu tenho visto assim uma colaboração muito grande dos pais, inclusive filmando os seus filhos quando estão fazendo um resumo. É muito interessante, porque os pais também estão envolvidos. Quando o aluno não pode vir, está doente, quem vem buscar os livros? Os pais. Então, isso é muito interessante. Então, para mim é um prazer muito grande de estar aqui, trabalhando e também fazendo da biblioteca um momento de leitura, um momento de acolhimento, um momento onde muitos chegam aqui tristes e saem daqui felizes, porque biblioteca é vida, biblioteca é acolhimento. Obrigada, Eunice, obrigada e parabéns. Eu confesso para Obrigada. vocês que eu gostei do projeto, mas eu achei que ninguém ia ler por causa de um carimbo, né? Tem um carimbo, aqui tem um carimbo. Eles vão lendo, vão recebendo um carimbo na ficha, né? Falei, bom, legal, as crianças vão gostar de ler, sim. Mas um carimbo, será que é um prêmio que todo mundo gostaria de receber? Mas acabou que o carimbo virou uma disputa, e eu acho muito legal, não na faixa de vocês, os pequenininhos, eles ficam disputando, sabe? Não sei se vocês já viram aqui na escola, eles ficam disputando, ai, quantos carimbos eu tenho, quanto você tem, então é bem legal, muito legal. E eu quero, então, apresentar para vocês a nossa bancada, e eu vou pedir, então, para que cada uma fale seu nome, a sua série, e diga para a gente um pouquinho do que tem sido a convivência dela no projeto Bom Leitor. E depois a gente vai fazer uma rodada sobre os livros que gostamos, né? Então, agora vamos só falar um pouquinho sobre a nossa característica, por que nós gostamos desse projeto, e o nosso nome e série. Vamos conversar com você? Vamos, querida. Ela é a linda daqui do 6º ano, nosso orgulho. Vamos lá, minha querida. Júlia. O meu nome é Júlia, eu tô na 6ª série. E quando você começou a fazer o Bom Leitor, a ser uma assídua leitora aqui do nosso projeto? Logo quando eu entrei na escola, porque eu entrei justamente na escola por causa desse projeto, que meus pais acharam muito interessante, e eu já era apaixonada por livros. Que legal, olha, eu não sabia disso não. Muito legal, obrigada. E aí, vamos lá. Meu nome é Maria Luísa, eu sou do 7º ano e eu cheguei na escola no passado e gostei muito de saber sobre esse programa, porque antes eu sempre gostei de ler a vida inteira, mas eu nunca tinha sido tão encorajada a ler, porque na minha antiga escola
não tinha esse tipo de coisa. E eu cheguei aqui, conheci a tia Eunice, que me incentiva todo dia. E toda vez que eu pego um livro novo, é como se eu entrasse em um mundo novo. Que legal. Então, eu me sinto muito confortada e muito feliz em virar a cada página. Que bom, fico feliz, né? E aí a gente tá falando agora com o pessoal do Fundi 1, agora a gente vai pro médio. Vamos lá. Você é médio, né? Agora eu fiquei na dúvida. Bom, eu sou a Ana Beatriz, eu tô no 2º ano do ensino médio. Eu entrei na escola no meu 9º ano e foi quando eu entrei também no projeto. Porque, tipo, antes de entrar aqui eu já gostava bastante de ler. Aí, só que, tipo, no começo eu não pegava tanto livro da biblioteca porque eu lia muito mais em casa. Só que aí, do ano passado pra esse ano, eu tenho pegado mais também. Que legal, que legal. Bom saber dessa história, viu? E agora a campeã, que leu 41 livros no ano passado. Eu me chamo Lívia, eu sou do 2º ano do ensino médio e eu entrei na escola no 6º ano e foi quando eu já entrei nesse mundo da biblioteca, conheci a Eunice, já entrar de corpo e alma e com a mente aberta nesse mundo literário, e foi onde meu sentimento por leitura, meu desejo por ler e conhecer a escrita de cada autor, seu modo de contar uma história, foi fortalecido por esse sentimento de curiosidade. E a leitura me ajuda muito, cotidianamente, tanto academicamente, quanto também na vida, a entender muitos parâmetros, sabe? A olhar o mundo com novos olhares. Que legal, obrigada. Até me emocionou. Vamos lá, Vitória. Bom, meu nome é Vitória, eu sou do 1º ano do ensino médio e eu comecei a ler em 2022. Eu entrei no projeto em 2022, que foi assim que o projeto começou. Eu estava no 7º ano e, bom, o projeto me ajudou muito a me adaptar aqui, porque eu não morava em Brasília e eu cheguei em Brasília já no Dromos, e esse projeto me ajudou muito a me adaptar e a iniciar mesmo a minha leitura, porque eu não era tão interessada no mundo dos livros, mas a Eunice me incentivou muito a começar a ler, e a leitura foi um caminho, assim, para eu conseguir me entender melhor e conseguir me adaptar ao colégio novo e às novas amizades, assim. E é um período novo, né? Porque pós-pandemia foi complicado, né? Para todos nós, não foi? Foi muito complicado, né? Uma pergunta no geralzão, assim. Quem lê escreve melhor? Com certeza. Que bom. Então a gente precisa ler para saber escrever legal, Sim. né? Isso é uma coisa que é uma chave. Isso é uma chave. Quando a gente descobre isso, né, a vida da gente muda. E eu fico muito feliz de ouvir vocês com a relação da biblioteca, porque a minha vida mudou também a partir da biblioteca. Por isso que eu invisto muito na biblioteca aqui, na escola, e tenho, assim, muita paixão, e tenho, assim, muito orgulho quando eu vejo que vocês estão se encaminhando, estão lendo acima de tudo, porque isso ninguém rouba da gente, né? Aquilo que a gente está construindo, o conhecimento que vem dos livros, ninguém rouba da gente, né? E ler por prazer é uma coisa muito legal, né? Ler por obrigação, às vezes pode ser legal, às vezes não. Mas ler por prazer é muito, muito legal, né? Então, você viu que aqui você tem um monte de mulheres que gostam de biblioteca, rato de biblioteca. Você já ouviu essa expressão? Rato de biblioteca? Na minha época, como a gente chamava, rato de biblioteca, né? E minha vida mudou mesmo. Eu tinha 7 anos, eu comecei a frequentar uma biblioteca chamada Municipal, lá em São Paulo, no bairro onde eu morava. Não sei como a minha mãe me deixava ir, porque eu tinha que atravessar a avenida, tudo. Mas aquela biblioteca mudou a minha vida. E isso ficou muito assim, impregnado em mim, né? Na realidade, colou na minha pele. E assim eu tenho investido, porque eu acho que como mudou a minha, vai mudar de vocês também. E eu nunca mais deixei de ler, né? É que nem escola, eu nunca mais deixei de ir na escola. Entrei na escola com 7, hoje eu não falo quantos anos, mas há muitos anos eu estou na escola. Há muitos anos eu estou na escola, né? Agora eu queria ouvir, vamos começar pela Júlia. Assim, o que foi de legal que você leu, né? Que você gostaria e poderia indicar para os seus colegas, né? Ou melhor, para todo mundo, né? E eu sou por último, eu fecho essa rodada. Tem muitos livros, assim, que eu gosto, vários que eu indico, mas eu separei 2, que foi Fazendo o Meu Filme, da Paula Pimenta. Esse livro, ele prende o leitor, porque eu prefiro mais ficção, mais o mundo imaginário das coisas. E esse livro também traz um realce à vida adolescente.
E eu acho ele muito legal por isso. E também indico Poliana. Tem de vários autores e eu indico muito, porque é um livro que mostra pra gente a beleza da vida. Porque é uma menina que sempre fica contente por todas as ações. E eu acho que eu me espelho bastante nela. Eu tento ser sempre o meu melhor. Juliana, você sabe que tem algumas pessoas que me chamam de Poliana por causa do livro? Eu acho que é porque eu fico rindo. Deve ser por isso. Que legal. Obrigada, viu, querida? Obrigada. E você? Bom, se eu pudesse, eu indicava a biblioteca inteira, né? Uau! Mas eu separei aqui 2 coleções da Paula Pimenta, igual a Júlia fazendo meu filme e Minha Vida Fora de Série, que, igual ela falou, trazem essa vida adolescente e que eu acho que é muito legal ler na nossa fase, porque a gente aprende novas versões de pessoas, como a gente pode enfrentar alguns desafios, como a gente pode seguir com alguns relacionamentos. E outra coisa que eu gosto muito nos livros da Paula é que no início de cada capítulo ela traz uma frase ou de um livro, ou de um seriado, de um filme, e que podem nos ajudar e nos inspirar a resolver os problemas da vida, a encarar os desafios que ela nos traz. E também tem um livro que chama Eu e Esse Meu Coração, que é da Cici Hunter. Você pode mostrar pra gente, por favor. Obrigada, viu? Esse aqui, que quando eu li, eu me apaixonei, eu me prendi nas primeiras páginas, e ele é uma mistura de romance com mistério, com caso policial, então ele é uma mistura de tudo que eu gosto. E ele é um dos meus livros favoritos. Que legal. Obrigada. Você já leu, né? Já! Vai ler de novo? Com certeza. Eu tenho essa mania também. E você, minha querida? Bom, eu trouxe aqui a lista de leitura para corações solitários. Me indicaram esse livro, você gostou? Tipo, sim. no começo eu li o prólogo, eu não gostei muito, tipo, não. Só que depois eu comecei a ler e não parei. Mesmo? A história é muito legal, mostra exatamente essa magia dos livros de conectar as pessoas sobre isso. Eu gosto muito de livro que fala de livro, entendeu? Entendi. Tanto é que esse aqui é uma lista de leitura e tem também uma lista com livros reais, né? Se você quiser seguir essa lista. E também trouxe A Garota que Não Se Calou, que conta uma história real de uma garota que vivia na África. E é uma história mais de superação também. Eu gostei muito, eu acho que é uma leitura necessária. Pois é. Eu vou atrás de um livro que eu li, que fala também de uma história de uma garota real, chamada Sadako Quer Viver. Eu li na fase de vocês, nunca mais encontrei esse livro para poder comprar, não acho mais, nem em sebo, nem nada, que fala sobre a história de uma garota que sofreu na questão da bomba nuclear lá no Japão, e ela ficou internada e aprendeu a fazer origami. E conta a história dela. É lindo demais. Eu vou ver se eu acho por sua causa até, porque você gostou dessa história. Desse aqui a protagonista, ela sempre gostou muito de estudar e tal, só que como ela vivia numa aldeia muito afastada na Nigéria, o papel dela era resumido a casar e ter filhos. Mas Sim. ela sempre tentou buscar sua própria liberdade e sempre buscou uma escola pra conseguir entrar, e ela também gostava muito de ler. Por isso que é a garota que não se calou, não. Que Interessante. Ela E decide o ir final? atrás e ela não desiste. Não, né? Não Não vamos falar dar o final. spoiler. Não vamos falar o final, não. Sem spoiler hoje pra você. Quer saber do final? Leia o livro. E você? Com tanto livro que você leu, 41 livros aqui, Lívia. É difícil, é uma tarefa muito difícil indicar um livro, porque você tem que se conectar com a pessoa, tem que saber todos os seus estilos, seu jeito de escrita também. Mas eu trouxe os meus preferidos, que aquecem meu coração, e eu releio muitas vezes também. Que legal, Lívia. O primeiro é O Despertar da Senhorita Prim. Com ele eu aprendi a filosofar sobre a vida. Uau! Esse livro, ele abre 2 portas. Pessoas que gostam e pessoas que não gostam. Entendi. Mas eu só tenho coisa maravilhosa para falar sobre esse livro, sobre a escrita, sobre a autora, né, que é a Natália San Martín, toda a sua história que ela também reflete no seu livro. Na sua escrita ela não abre um mundo diferente, ela se conecta também junto com ela. E entre risos, conversas, filosofia, você vai se deliciando por essas páginas, sabe? É uma leitura muito rápida, não é maçante e é maravilhosa essa leitura. Então eu recomendo com todo o meu coração esse livro. Outro também, que é meu xodózinho, é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é da série eu de amo esse Nárnia. livro. Esse livro, É... esse é maravilhoso. É aquele, pega um chazinho da tarde, abre esse livro, senta numa rede, pronto. Acabou a tarde. Acabou. Esse livro maravilhoso. Você entra em Nárnia, você conhece os personagens, são doces, são maravilhosos. Então esse livro... Você já leu mais de uma vez?
Já li. Esse daqui, Eu também já li esse especialmente. livro mais de uma vez. Nossa, esse daqui você tem que ler mais de uma vez. Porque cada vez que você lê, você aprende uma nova coisa. Você entende uma coisa que antes estava escondida, sabe? Então, é maravilhoso. E esse daqui, O Extraordinário, que é muito conhecido, tanto a obra cinematográfica quanto o livro também. É encantador esse livro. Nossa, né? encantador. E ele é ótimo. Chocante, eu acho. Nossa, com toda certeza. E muito comovente. Sim. E também ele é ótimo para ser usado em redação. É? Sabe? Meu Legal, mundo fica a dica pra você. é unir livros que eu leio com a minha vida acadêmica também, porque assim eu consigo me desenvolver em ambos os pontos. Ou seja, fica muito enriquecedor tudo. Então, você sabe que esse livro me fez pensar na nossa escola, Uhum. sabe? Me fez pensar na nossa escola, no sentido de acolhimento, Sim. né? Quer dizer, eu já fui para um outro lado, né? Interessante no livro é isso, a gente lê e cada um vai pegando a sua trilha, né? Isso é fantástico. E eu, nesse livro, eu realmente comecei a pensar na nossa escola. Como é que a gente acolhe os diferentes, né? Sim. Será que eles vão ter que vir com capacete? Né? Será que eles vão ter que se esconder da gente? Ou a gente tem amor e sentimento suficiente para acolher cada um como de fato eles são? Concordo com você. Obrigada pelas dicas, viu? Uma pergunta para você. Você gosta dos livros que se transformam em filmes? Você gosta desses filmes? Com certeza. Você gosta? Gosto muito porque eu acho, na minha opinião, eu acredito que é melhor eu ler o livro e depois disso assistir o filme, porque assim eu consigo conectar, sabe, os personagens, se a minha imaginação fez corretamente o filme, como foi feito. Então, eu acho que é uma coisa muito boa quando o livro se transforma em filme. Né? E um filme é bom também, né? Sim, com certeza. No filme é bom também. Né? Sim. E aí, minha querida, você? Conte pra gente, Vitória. Bom, eu trouxe aqui 2 livros, que um deles é uma ficção, que ficções me prendem muito, porque muitas vezes as pessoas veem livros apenas como uma fonte de trazer alguma lição ou alguma coisa assim, mas às vezes livros mais divertidinhos, livros que são mais ficcionais e que não necessariamente vão te trazer uma lição de moral, também são bons para você iniciar a leitura, porque muitas pessoas se afastam e não tentam se interessar em ler, porque elas acham que só vai ter que ser uma coisa obrigatória, que eles vão ter que tirar alguma coisa do livro, e não necessariamente é. Por isso que eu trouxe, por exemplo, Seleção, que é um livro de uma saga de livros, que é um romance demorado, é uma saga de livros que é uma saga demorada, que conta a história que é da Kiera Cass, e conta a história de uma garota que ela veio de uma classe mais desfavorecida e entra numa competição para se tornar esposa de um príncipe. E mesmo que isso pareça muito clichê, o livro vai se desenvolvendo, vai tomando outras direções. E é um livro muito divertidinho. Mas eu também trouxe A Culpa é das Estrelas, que é um clássico, assim, que puxa também esse negócio de livros que se transformam em filmes. Porque, por exemplo, esse é um livro que eu me decepcionei assistindo a adaptação em filme. Porque o livro é muito melhor. O livro é muito mais desenvolvido, melhor escrito. E é por isso que eu discordo, assim, da Lívia. Eu prefiro assistir o filme e depois ler o livro. Entendi. Você faz o contrário. Isso, eu sinto que o livro adiciona ao filme. Entendi. Sabe? Eu sinto que quando eu vejo um filme e eu leio o livro depois, eu tenho um adicional, em vez de eu me decepcionar assistindo o filme vendo que faltou alguma coisa. A sensação é diferente. Porque é meio difícil você fazer um filme com uma saga, sobretudo numa saga, você contemplar toda a saga, né? Alguma coisa, de fato, vai ficar de fora, né? Não tem como, né? Agora eu vou falar dos meus, né? Bem mais áridos. Bem mais áridos. Como a gente já conversou um pouquinho, né? Quer dizer, esses livros eu recomendo para você que está vendo a gente, né? Elas vão ler esse livro com certeza, porque esses livros são clássicos, né? Mas em outro momento, talvez, da vida, né? Esse aqui é um livro que eu li no meu doutorado, quando eu estava fazendo doutorado. Foi indicação do meu professor, de um autor indiano chamado Amartya Sen. E ele é um economista, e ele trata aqui o desenvolvimento como liberdade, né? Então, ele diz que desenvolvimento é cada um poder ter a vida que quer ter. Não é a vida que é imposta ou nada. Mas ele faz uma defesa muito, muito legal aqui da tese dele. Eu já li esse livro várias vezes. Eu tenho ele no Kindle, eu tenho ele no papel, eu tenho ele de tudo quanto é jeito que ele sai, porque realmente ele me comove, porque é um livro humano.
embora seja um livro escrito por um economista, ele é um livro que trata da humanidade, né? Esse aqui, eu acho que vocês até já ouviram falar, Um Jeito Harvard de Ser Feliz. É bem interessante esse livro também, né? Ele foi escrito em Harvard, né? E ele trata do termo felicidade, né? E a felicidade vista de um ponto de vista científico, acadêmico, mas também não deixa de fora a felicidade do ponto de vista da humanidade, né? Esse aqui, eu sou cristã, né? Então esse aqui eu acho que é leitura obrigatória, simplesmente Jesus, do N.T. Wright. Ele é um escritor cristão, ele escreveu muitos e muitos livros. Se você pegar meu livro, está tudo escrito. Você se escreve nos livros também? Não. Não, na biblioteca não. Nos meus eu escrevo. Não, você nos seus. Nos meus eu escrevo. Eu também. Eu tenho um amigo que acha isso o fim do mundo. Ele diz, Amábile, ninguém pode escrever no livro, só o autor. E eu não, eu rabisco tudo, vocês podem ver. O livro é meu. Então, eu também escrevo. Concordo com você, o livro é meu. Ele escreveu, mas é meu, né? Tá certo. Eu comprei. Tá certo, é isso aí. Esse aqui tá todo escrito, vocês, olhando aqui, vocês vão ver. Tem post-it, tem tudo, né? Esse aqui é bem árido. Esse aqui é bem árido, mas é um livro que vocês, mais para frente, poderiam pensar em ler. É um livro chamado Caos, Uma Nova Ciência. Caos é uma teoria da física. Eu sou física, né? Eu acho que, não sei se vocês sabem, eu sou professora de física e matemática, né? E o caos é uma teoria bem recente da física. Embora o caos estivesse com a gente já desde a criação, a teoria que explica o caos é muito recente. E esse livro, o James Gleick, ele é um jornalista, ele não é um físico. Por isso que é bom a gente ler, porque ele trata da teoria do caos sem ser no olhar do físico. Então, ele fica mais tranquilo da gente ver. E, claro, vou fazer o meu jabá, né? O livro que eu escrevi um capítulo. Eu não escrevi esse livro, né? Esse livro é feito por mulheres. E eu achei muito pertinente trazer aqui e mostrar para vocês. A gente publicou esse livro agora em maio. Eu tenho um capítulo aqui. A gente fala sobre a nossa vida de mulher, os nossos dilemas de abrindo o mundo, não é? De abrindo oportunidades para a gente onde não existem, né? E o mundo da física é um mundo que eu tive que abrir oportunidade. Quando eu estudei, nenhuma mulher fazia física, era tão assustador fazer física que a gente fugia, né? E eu escrevi sobre isso aqui, mas são várias mulheres falando sobre essa questão de ler, de estudar, de ter carreira. Então, um livro bem interessante. A biblioteca tem um dele, né? Se vocês puderem me dar o privilégio de ler o 8º capítulo, é a minha escrita, não é? Eu falo um pouquinho da saga de várias mulheres ligadas à ciência, o que elas passaram por estar fazendo pesquisa de ponta, mas numa universidade muito dura, masculina, e que não deixava a gente caminhar, né? Então, claro que eu tinha que mostrar para vocês, não é? Porque, afinal, é um filho, né? Livro é um filho, né? E a gente precisa mostrar para vocês, né? Eu recomendo a leitura. Quer dizer, o livro inteiro foram feitas por várias mulheres, como já falei para vocês, tem um homem só que faz uma apresentação, mas eu acho que vale a gente conhecer um pouquinho da história, porque não é fácil, né? A gente, quando vai indo, empaca, né? Nas situações, né? E aí, minha querida, você me conta, vamos seguir assim, lendo? É claro, porque eu amo os livros, eu acho que sem os livros a vida não seria o que a gente acha que é, porque, por exemplo, como a gente já falou das redações, tem muitos livros, até os mais bobinhos, como Turma da Mônica, trazem uma literatura muito boa, tem muitas palavras que eu conheci com eles, e aí meus pais perguntavam, onde você aprendeu isso? Eu lendo. Que legal. Que legal. E você? Bom, eu acho que agora eu não consigo viver sem a leitura, porque os livros são meu refúgio. Quando eu tô estressada ou quando eu tô cansada, eu deito na minha cama, ligo meu ar-condicionado, pego meu livro e mergulho nesse mundo. Com chazinho ou sem chazinho? Sem chá, eu não sou muito fã de chá. Mas... Não. Ainda não. Mas... eu gosto muito de ler, os livros são os meus melhores amigos. Ai, que legal, bom ouvir isso, sabia? Isso é música pro meu ouvido. Bom, tipo, eu gosto de ler desde que eu era pequena, né? Eu comecei a ler com Crônicas de Nárnia também. É mesmo?
Infelizmente, esses dias têm sido mais difíceis exatamente porque tô no ensino médio, aí o tempo fica muito Parece apertado. muito mais apertado, né? Só que mesmo assim, eu amo. Não dá pra parar exatamente porque você consegue ver o mundo de um ponto de vista diferente, digamos assim. Por exemplo, o protagonista desse livro, ele é um senhorzinho de, tipo, 80, 60 anos. Aí dá pra você ver o mundo do ponto de vista dele, entendeu? Eu acho isso muito legal. Além de que também é uma forma de fugir da realidade. Que nem ela falou, se tá estressado com alguma coisa, vai ler um livro de fantasia, um livro que você gosta, um livro leve. É legal também. Eu amo Percy Jackson. Aqui tem... Acho que Percy Jackson também. Jackson é muito bom. Olha lá, tá vendo? Você tá tendo um monte de lista aí de dica pra você. Vai anotando aí. E aí, querida? Com toda certeza. Você daqui a pouco vai fazer vestibular. Pois é. Por isso que, mais do que nunca, eu vou continuar lendo os livros. Estou mudando toda a temática. Não é mais ficção, romance, não. É mais livro para crescer espiritualmente, academicamente, em conhecimento também. E que todos os livros que eu leio, eu já faço uma listinha sobre os temas que eu consigo incorporar nas redações, porque redação... ou é um trauma, ou é um docinho, assim, pra mim, aquela sobremesinha depois do almoço, entendeu? Redação, mesmo? pra Uau! mim, é uma coisinha que muito boa de ter, muito boa de fazer, e é muito bom saber, é muito recompensador quando a professora fala que o tanto de repertório que pega a redação e ela fica enriquecida com repertórios, com falas, frases de filósofos também. Então, a leitura é indispensável para qualquer ser humano nessa vida, porque tem que ler e leitura é vida. Então, a gente fica às vezes um pouco assim preocupado com a redação no vestibular, né? Mas eu acho que a redação no vestibular, eu gostaria que assim os nossos alunos sentissem, é uma consequência. Sim. Quer dizer, você chegando lá, você vai desenvolver aquele tema, né? Principalmente se você lê muito, você vai ter sempre algum conteúdo para falar sobre o tema. Facilita muito também. Né? E também você vai ter forma, que é realmente a gramática, essa coisa tudo pesada que vem com a redação, mas também vai ter conteúdo, porque a redação no vestibular é forma e conteúdo. Então, claro, e a letra também, né? Vamos lá pensar que a letra também tem que ajudar, né? Não pode ficar muito bagunçada, né? Você, querida Vitória, vamos lá, Vitória, e aí, vai ler mais ainda, Vitória? Sim, eu pretendo continuar lendo, tanto pelo repertório quanto por uma abertura na rotina, sabe? Uma rotina muito maçante de estudo, uma rotina muito maçante de estudo, principalmente por conta dos vestibulares, por conta do ensino médio de maneira geral. E a leitura pode tanto ser uma busca de repertório quanto um sossego. Você tá num dia cansativo, você teve muitas leituras maçantes, tanto de conteúdo, você pode entrar e ler um livro tranquilo, relaxar. Leitura é uma coisa que é um abrigo, é um refúgio que a gente consegue se tranquilizar, ao mesmo tempo de que encontrando repertório, e é isso. Muito bem. E sobre clássicos? Agora, hein? Nossa, clássicos. Vamos falar sobre clássicos. Eu tenho um preferido nos clássicos, mas ele é muito árido, né? Não sei se vocês gostariam de ler nessa fase da vida, mas no momento eu recomendo Os Grandes Sertões Veredas. Eu acho que realmente... Nossa, esse livro, já ouvi falar. E claro, Don Quixote, né? Sabe o que eu gosto do Don Quixote? Que eles fizeram umas versões, né? Sim. Adaptações. Uma adaptação. Eu li uma versão infantil. Depois não. Tem quadrinho, tem versão infantil, tem a versão adolescente, né? Eu acho muito fantástico o Don Quixote criando aqueles ventos, aqueles moinhos de vento na cabeça dele, né? E quantas vezes na vida a gente não faz isso, né? A gente está diante de um moinho de vento, que na realidade é um moinho de vento, ele não existe, né? E ele com a saga dele com a Dulcinea, eu acho muito fantástico, né? Vocês têm algum clássico para indicar que vocês gostam? Nem assim, Moreninha. Na época de vocês, assim, eu me lembro disso, né? Moreninha, tinha umas... Eu tenho José de Alencar. Vidas Secas, Graciliano Vidas ou o Cortiço também, aqui, de Aloysio de Azevedo. Todos têm na biblioteca também. Por isso que a biblioteca é enriquecedora com tantos clássicos e atuais também. Então, você consegue mergulhar em vários livros, várias temáticas e vários autores. Então, por isso a biblioteca é ótima. Fundamental, por né? estar recheada de todo o conteúdo que você precisa. E vocês indicariam que clássico?
Eu acho que nem é um clássico assim, tão clássico que eu falar, vocês vão falar, já li esse livro. Mas eu acho que eu considero bastante um clássico, que é Drácula. Eu gosto bastante. Eu não li a versão original, eu li uma versão que tem aqui na biblioteca, ela é bem fininha, mas eu acho que é um livro muito bom, que no início, que na maioria dos clássicos é assim, no início é bem de levezinho, mas depois chega aquela emoção que você não consegue parar de ler. De ler. Interessante, gostei da sua dica, vou atrás dela. Bom, eu admito que eu não leio muitos clássicos, mas eu gosto muito dos livros de William Shakespeare. Gosto Uau, de Romeu e tá subindo um Julieta. degrau. Eu gosto de Romeu e Julieta. Tanto que a Odisseia me fez ir atrás, porque a minha equipe ficou com esse tema. Júlia sabe. A gente teve que ler livro, assistir filme, e despertou uma leitura em mim que eu não sabia que eu tinha. Então eu comprei um box de William Shakespeare com Hamlet, Romeu e Julieta e Uau. Otelo. Uhum. E eu tô lendo os três. Tá gostando? Sim, eu só não eu parei um pouco por causa do concurso do Bom Leitor, né? Aham. Porque eu não quero ficar pra trás. Tá vendo só a concorrência Sou aqui é bem grande? sou um pouquinho competitiva, assim, só um pouquinho. Assim, Ah, não gosto de entendi. ganhar, mas... Aí eu tô dando uma pausa, mas pretendo voltar a ler quando as aulas acabarem. Pois é, Shakespeare, uau. Você tem algum clássico pra indicar? Bom, tipo, eu não sei se é clássico, mas eu gosto muito de Sherlock Holmes. Ah, Tipo, tá eu bem. sei que é antigo, né, de 1800 bolinhas, só que É eu bem gosto... antigo pra vocês. Mas eu gosto bastante. Eu tenho o box em casa que nem ela tem o de Shakespeare, eu li todos. Aham. de Sherlock Holmes. Eu gosto de ler, tipo, é muito variado. Você que eu leio livro infantil, eu gosto de ler uns livros mais pra pensar. Eu gosto muito de mistério também. Mistério, Agatha essas coisas. Christie? Não. Agatha Não. Christie não Agatha gostei. Christie eu gosto Você não, muito. Nossa, você com gostou? certeza. Eu não amo gostei. Expresso Assassinato do Expresso Oriente. Sim. Amo esse Não, livro. o que eu li eu não gostei muito, não. Então, olha, vale a dica aqui, ó. Tem até livro, o filme também. Tem dois Tem. filmes. Nossa, Porque eu são fui ótimos. também é ler, muito bom. Tem eu um fui livro ler aqui. Agatha Christie, aí eu fiquei comparando com o Sherlock, eu preferi 1000 vezes o Sherlock. Sherlock. Aí eu fiquei, Não. não, deixa pra lá. São literaturas que parecem... parece que são parecidas, mas É. elas têm características bem diferentes. É Tipo, melhor se e arriscar uma coisa- depois, ela. E, tipo, uma coisa que eu também gosto muito nos livros, mas que ela, por exemplo, falou que é bobinha, assim, é porque dá pra tirar um repertório disso também, Sim, entendeu? Por sim, exemplo, o sim. Extraordinário, dá pra também... De a seleção, a questão de classes que ela tá tentando... Subir de classe. isso sim. aí. Uhum. Enfim, Na verdade, ela tá tentando acabar com o sistema de classe, né? exato. É isso aí. Muito obrigada. E vocês? Algum clássico pra indicar pra gente? O meu, eu falei. Você falou, né? O Cortiço e o Vidas Secas também. Nossa, são ótimos. A Vitória que a gente não falou Eu também. pensei em Agatha Christie, mas eu Uhum. também gosto muito de... Eu não sei se é um clássico, mas eu gosto muito de Senhor dos Anéis. Uhum. Por causa dos meus pais. Porque eles são muito fãs de Senhor dos Ah, Anéis. é? E aí eu acabei lendo. O Robert também, não? Nossa, Sim. muito Eu bom. já li Hobbit O também. Hobbit. Você leu? São livros que são muito tranquilos, pelo menos. Nossa, Sim. eu gosto Falam muito que a leitura é do muito Hobbit. Eu maçante, também já li. só que Não, eu acho Eu também achei li. bastante. É, Nossa, você acha não. bastante? Eu achei Não, tipo, tranquilo. eu li o Hobbit, eu gostei, mas a leitura eu achei... Eu não sei se é a escrita, eu achei meio maçante. Aí, tipo, eu tenho o livro do Senhor dos Anéis, que são os 3 em 1, grandão Sei. assim. Pra começar, não tive coragem, não. Ah, é. Mas nós temos aqui na biblioteca. É, Sim, né? é a coleção. Que bom. Que Ali bom. é separadinho, pelo menos. Que você vê um livro de 1000 páginas, você fala... Você fica bem Ele não é muito desanimado, maior. concordo com Tipo, você. eu prefiro ler os separadinho, assim, porque aí eu nem percebo. Mas quando é os 3, tipo, tudo junto no Até livro pra carregar só... é difícil, né? Exato. Só que O Kindle tem essa vantagem. Tem. Tem. Só que pelo menos... Mas tava mais barato. Os 3 juntos. Tá certo. Não, Então, mas eu gosto mais do papel, sabia? Eu tenho Sim, um Kindle. com No certeza. Kindle tem um monte de livro. Nossa, Quando eu viajo, prefiro carregar o Kindle, de É fato. mais prático. É. tipo, mais prático. Mas o papel, né? Nada supera. Não. O cheirinho do Do livro. livro. Livro novo. Não, Nada o melhor supera. é que no Kindle, pelo menos eu leio mais rápido no Kindle. Só que eu gosto de ter o livro, porque, por exemplo, quando o livro é meu, eu gosto de colocar ele ali, tipo, como se fosse um troféuzinho na estante. eu também. Entendi. Aí, por isso que eu tô Tá certo, físico. tem todo sentido. Tem todo Tipo, eu li, sentido. aí eu posso falar, ó, aquele lá eu li, aí aponta. Aquele lá tá na minha coroa, é um vidrinho na minha Um coroa. troféuzinho. A gente está terminando o programa, vocês acreditam nisso? Passou muito rápido, Imagina. né? Eu amei. Eu queria deixar a palavra com vocês, em um minutinho vocês deixarem uma mensagem, cada uma pensar numa mensagem, né?
Pode ser sobre o tema que a gente desenvolveu ou alguma outra coisa, né? Para a gente fechar com o pensamento de vocês. Quer começar? Vamos começar Pode com ela, ser. Juliana? Você Pode sempre ser. começou com você, né? Agora vamos lá. Primeiramente, é uma honra imensa estar no Colégio Dromos, participar do concurso Bom Leitor, ser convidada pela grande Amável a Oh, participar meu Deus. dessa gravação tão imensa, tão enriquecedora também, com as minhas amigas lindas. Então é muito importante. Isso com certeza vai estar guardado no meu coração. E eu também quero agradecer imensamente a toda a comunidade Dromos por proporcionar todos esses meios que temos que ter para crescer, tanto como pessoa, mas também como estudante, como um cidadão. Então é muito importante e eu gosto de acolher todas essas oportunidades, todos esses livros. A Eunice, quando ela me indica algo, quando conversamos sobre a vida também, não só escolar, mas também social. Então todos esses momentos são ótimos, são perfeitos. E também convido a você a participar do Mundo da Leitura, a entrar, a distrair sua mente. Então eu convido você também a participar, a entrar nesse mundo tão enorme que é a leitura, esses mundos dos personagens, dos autores, das histórias, de todo o conteúdo que nós aprendemos, esse imenso repertório que é a leitura, que você consegue ver o mundo com uma lente diferente, mais doce, mais abrangente, melhor, tão enriquecedora. Então, a leitura só tem a nos favorecer, você só ganha, e é um presente imenso de Deus nos ter colocado esses livros, esses autores com mentes tão abertas, tão profundas. Então, é uma honra imensa fazer parte da biblioteca também, do concurso Bom Leitor e desse mundo também literário. Bom, a leitura é uma janela muito grande para várias oportunidades e ler é uma jornada que leva a gente para vários caminhos e ajuda com muitos momentos das nossas vidas, tanto na nossa vida acadêmica quanto na nossa vida particular. E ter um colégio que realmente dá esses meios, essas oportunidades, tanto com o Bom Leitor quanto com uma biblioteca tão rica, é muito bom e ajuda muito no nosso desenvolvimento, tanto no desenvolvimento da leitura quanto no desenvolvimento da escrita. E é muito bom que o nosso colégio tenha dado essa oportunidade pra gente. Obrigada. E agora? Vamos começar por ela ou por você? Vamos Tanto você, faz. né? Então vamos você. Tá Vamos bom. deixar a Júlia pro final, né? Se você é uma pessoa que diz que não gosta de ler, você tá enganado. Você gosta de ler e só não achou o seu livro favorito ainda. Porque, tipo, ler, como eu já falei aqui, é uma maneira de você enxergar o mundo de outras maneiras e também de sair um pouco da realidade ou de uma rotina estressante, entendeu? Você vai lá, abre um livro legal. Enfim, é muito enriquecedor também. E é isso. Leia. Passa pro nosso time. Eu acho que os livros, eles servem como um portal para você entrar num novo mundo que enriquece o seu conhecimento, abre a sua mente, concretiza os seus argumentos, traz novos exemplos, novos paradigmas, quebra as mentalidades antigas que são limitadoras. E os livros são os meus melhores amigos porque eles podem servir na nossa vida de várias formas. Eles podem ser um ombro amigo, que quando você está passando por uma dificuldade, você vai, abre um livro, se identifica com um personagem e ali você aprende a lidar com a situação de um jeito diferente, de um jeito que você não tinha pensado. Ele pode te alegrar num momento difícil, que você tá triste, cabisbaixo, e uma piada que um personagem conta pode te fazer sorrir. Ou uma dor que você tá passando e você olha e vê, nossa, ele tá passando pela mesma coisa que eu. E você, numa situação que você tá se sentindo sozinho, você sabe que existe outras pessoas no mundo e que também passaram por isso, que ela está do seu lado. Então, eu acho que ler ajuda na vida, ajuda nas suas atitudes. E eu acho que a leitura conecta pessoas, porque aqui na escola é possível ver na hora do recreio grupos de amigos conversando sobre um livro, discutindo sobre um tema. As meninas aqui eu vejo direto com o livro na mão e a gente para no corredor e fala, nossa, eu já li esse livro. Então, eu acho que a leitura te ajuda a construir relacionamentos e a fortalecer amizades. Obrigada, querida. Muito obrigada. A minha mensagem, eu acho que vai sair um pouco desse foco, mas eu acho que os livros, assim, uma mensagem para pais, mães, tios, avós, dá a leitura para os pequenos desde cedo, porque o livro é uma coisa, assim, muito interessante de se começar. A minha irmãzinha tem 1 ano
E ela sempre é apaixonada por livros, porque desde bebezinha, assim, mesmo mais pequenininha que isso, eu e minha mãe, meu pai, a gente já começou a ler os livros pra ela. Aí ela tem uma partezinha na minha estante de livros só pra ela. Aí Que ela legal. chega, aí no meio do dia ela chega lá com o livro e fala: Mana, que é o jeito que ela me chama, fala assim: lê um livro pra mim, eu acho a coisa mais fofa do mundo. E eu acho que os livros podem abrir muitas portas, abrir muitos conhecimentos, e é isso. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, a gente tem que encerrar, né? Eu tenho certeza que você, como eu, gostaríamos de continuar nesse papo, né? Eu fiquei muito encantada com tudo. Quero agradecer imensamente a cada uma de vocês, né? Muito mesmo por vocês terem, primeiro, participado do programa, né? E depois estarem aqui comigo, né? Falando sobre isso, né? E quero dizer a vocês que quando a gente tem uma coisa que a gente ama na vida, a gente quer deixar como legado, né? E se vocês estão levando a leitura como legado, eu vou dizer, ok, eu vou ficar bem perpétua, porque vocês com certeza vão levar o resto da vida esse gosto de ler, né? Eu quero incentivar vocês a continuar lendo, né? É uma coisa, gente, que a gente nunca para, né? Se for na minha casa, você vai ver cheio de livro, a gente nunca para, O né? meu sonho é ter uma biblioteca em casa um dia. Pois é, mas eu trago muita coisa para cá também, né? Porque eu fico assim, vocês têm que ler isso aqui. Então, eu quero agradecer muito e imensamente a vocês, a Deus por ter nos permitido viver nesse momento, agradecer a Eunice, que acreditou no projeto da biblioteca, no projeto do Bom Leitor, e trouxe para a nossa comunidade com muita garra, com muito ânimo. Obrigada, Eunice, né? E a gente vai contar sempre com você nesse aspecto, né? E a você, se você gostou do nosso programa, você tenho certeza que anotou um monte de dica, entra lá no nosso canal, curte, compartilha e nos visite. Lá no nosso canal está cheio de conteúdo. Agora, como esse é encantador, ficou no meu coração. Um beijo e até a próxima. Tchau.